Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pavê com creme de chocolate e biscoito champanhe. Fica um pavê maravilhoso, muito saboroso. Vou compartilhar aqui com você a receita no passo a passo para que você possa fazer essa delícia em casa. É muito simples e muito prático para fazer essa sobremesa. E este creme fica maravilhoso. Vamos para nossa receita. 85 gramas de amido de milho, 50 gramas de cacau em pó 100%, 140 gramas de açúcar. Vou estar usando nessa receita 1 litro de leite, mas vou estar reservando aqui 200 gramas de leite para estar molhando os biscoitos champanhe. Vou deixar reservado. 30 gramas de margarina. Vou estar usando 2 colherzinhas assim de manteiga. Aqui vai pesar 16 gramas, que é 30 gramas com mais 16. Vou estar usando chocolate Milk meio amargo, para dar sabor a esse creme. 105 gramas. Vou estar reservando o leite aqui nessa caneca. ,85 gramas de amido de milho, que é a maisena. 50 gramas de chocolate em pó 100% cacau. 140 gramas de açúcar. 1 creme de leite 200 ml. 395 gramas de leite condensado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vem fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo. Sempre para novidades e receita aqui no canal. Vou colocar uma pitadinha assim de sal. O sal aqui faz com que cada um dos ingredientes seja valorizado e realce o sabor de cada um deles. Vou mexer bem aqui para dissolver o cacau em pó e o amido de milho. Mexer bem. Como eu estava falando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Pelo menos uma vez por semana, eu quero estar postando vídeo aqui no canal para você. Após mexer bem, vou colocar aqui um pouco de leite assim e mexer novamente, para que venha desmanchar bem todos os gruminhos que faz a maisena, que é aquelas bolinhas. Mas eu observei que ainda ficou com bolinha. Vou passar aqui nessa peneirinha então, para desmanchar todas as bolinhas que ainda existe aqui de amido de milho e do cacau em pó. Passando aqui na peneirinha, observa quantas bolinhas de maisena ainda tinha sem dissolver. Vou passar aqui a colher para desmanchar bem. Agora que desmanchou bem, eu vou levar aqui para cozinhar esse creme. E vou mostrar para vocês que fica um creme maravilhoso e muito saboroso esse creme. E no canal também tem esse creme branco com uma torta, um pavê de morango com um creme branco, com um biscoito maisena. Agora eu vou despejar aqui dentro novamente na panela para estar levando no fogo para cozinhar. Esse creme aqui você pode usar para rechear bolo e
tortas também. Fica maravilhoso. Aqui trouxe para cozinhar esse creme, mexer sem parar todo o fundo da panela. Ele é um creme bem rápido para fazer. E o restante do leite eu coloquei na caneca ao lado para aquecer, para estar despejando aqui depois e observando o ponto do meu creme, porque eu quero um creme um pouquinho mais firme para que fique um corte perfeito. Vou mexendo aqui bem e vou acelerar o vídeo para que você possa acompanhar daí todo o processo em que eu vou estar fazendo aqui para cozinhar esse creme. É super normal quando o creme começar a cozinhar e formar bastante bolinhas assim na panela. Continua mexendo sem parar, com mais intensidade ainda, para que essas bolinhas venham se desmanchando e o creme venha ficar lisinho, sem nenhuma bolinha. Mexendo sempre com vigor toda a panela, todo o fundo da panela. E sempre agregando um pouco de leite quando ver que o creme vai ficando pesado. Aqui eu vou deixar a chama do meu fogão baixíssima. Eu venho aqui desligando o fogo e ela fica pequenina assim. Vou deixar aqui cozinhando por 8 minutos. Fazendo assim, mantém a temperatura e o creme não queima no fundo. Acrescentei aqui as 30 gramas de margarina e as 16 gramas de manteiga. Vou mexer bem para envolver bem. Observa que por a chama estar baixíssima, vou deixar aqui por 8 minutos para estar cozinhando esse creme. O fundo da minha panela não vai queimar. E aqui está super quente, embora eu estou segurando aqui a minha panela sem uma proteção. Mas é o costume. Então, vou continuar mexendo bem aqui o creme. Vou agregando o leite. Aumentei novamente a chama do fogão. Eu não mostrei para vocês, mas dá para perceber o azulzinho embaixo da panela. Aumentei e vou mexendo aqui com vigor. Já acrescentei todo o leite da nossa receita. E vou mexendo bem para finalizar aqui a nossa receita. Lembrando que tem que cozinhar esse creme entre 5 a 8 minutos. Tá ficando um creme maravilhoso e um perfume incrível. Ele desprende da panela como se fosse um brigadeiro. Esse é o ponto do nosso creme. Olha só o barulhinho que ele faz de desprender da panela. Tá um creme no ponto certo. E agora que ele já está nesse ponto, eu vou acrescentar as 105 gramas de chocolate meio amargo Milk. E vou desligar o fogo aqui do fogão e só mexer bem para que esse chocolate venha derreter. Vou desligar o fogo e vou mexer bem. Ao mexer bem, esse creme vai firmar um pouco. Ele vai esfriar e o chocolate vai envolver bem aqui, dando sabor a esse creme. Ele vai engrossar um pouco. Mexer sempre bem assim por um bom tempo, até que ele fica mais ou menos morno para você estar montando a sua torta. Vou mexendo bem aqui desta maneira. E se você perceber que o seu creme ficou muita bolinha nele, você pode passar ele na peneirinha, que fica um creme perfeito. Sempre quando faz bolinha nos meus cremes, eu passo ele na peneirinha após o creme estar preparado. Aqui eu já mexi bem assim e deixei ele numa temperatura assim mais ou menos morno para estar montando o nosso pavê. Esse pavê é bom ser feito de véspera, de um dia para outro, para dar tempo dele ficar firme e perfeito. Sempre começa um dia anterior para o dia seguinte. Aqui eu já mexi bem o nosso creme, eu vou estar levando ele para minha mesa, para estar montando o nosso pavê. Mexendo sempre bem.
Olha que creme que tá maravilhoso. E ele tem um sabor incrível, um doce equilibrado. Olha que creme maravilhoso. O sabor dele tá incrível, tá com um aroma muito gostoso aqui nessa cozinha. Observa o quanto ele já firmou um pouco. Vou estar levando ele para nossa bancada agora para estar montando o nosso pavê. Como eu falei, eu vou estar usando aqui o biscoito champanhe. Mas se você não encontrar na sua cidade, você pode usar o biscoito maisena, que fica perfeito também este pavê. Mas o biscoito champanhe dá um toque especial nessa receita, dando mais qualidade e fica maravilhoso. Vou estar usando essa forma aqui com fundo falso. Fica fácil para desmontar o pavê. Mas se você não tiver, você pode fazer numa travessa. Fica muito bom também. Vou estar usando aqui em volta da minha assadeira esse acetato aqui. Assim ficou a assadeira com acetato em volta. Mas era porque eu queria usar aqui no final da torta uma gelatina. Eu vou mostrar para vocês. Vou estar usando 2 pacotes assim de biscoito champanhe, 150 gramas cada pacote desse. As 200 gramas de leite que reservei para estar molhando o biscoito champanhe e arrumar aqui na assadeira ou num refratário, que será a primeira camada do pavê. Após arrumar bem aqui os biscoitos champanhe, eu venho com uma camada de creme de chocolate. Esse creme aqui também fica muito gostoso para rechear sonhos e rosca. É só deixar ele num ponto um pouquinho mais macio. Aqui eu deixei um pouquinho assim mais firme para a torta cortar bem. Aqui é só dar o ponto nele para o uso. Fica muito bom. Depois eu quero até fazer uma receita de sonho para o canal usando algum dos recheios que eu já tenho subido. Tem um doce de leite maravilhoso, um doce de banana. Tem muita receita no canal. Por isso eu te convido a visitar o canal e conferir algum dos vídeos. Se possível, avalia também, porque quando você avalia o vídeo, você faz com que ele possa chegar a mais pessoas. Aqui estamos montando a segunda camada do pavê. Cada camada vai um pacotinho desse de biscoito de champanhe. Lembrando que cada pacotinho desse tem 150 gramas, dando num total de 300 gramas de biscoito aqui nessa receita. Aqui vou acrescentando o restante do creme. Observa no fundo da minha panela. Por ter usado o fogão na chama baixíssima, fica um cozimento perfeito e a panela não queima no fundo. Embora o creme está aqui um pouquinho grudado na panela, é porque ele já esfriou um pouco. Então fica um pouquinho colado assim, mas está um creme perfeito. Vou colocando aqui todo o restante do creme e arrumando bem assim. Aqui em cima desse pavê, eu coloquei uma gelatina de morango, ou melhor, eu vou mostrar para vocês tudo aqui. Mas em casa eu já quero deixar uma dica. Quando você estiver fazendo e querer usar aqui a gelatina, deixe esfriar bem na geladeira por um tempo, para que não venha acontecer o que aconteceu aqui na minha receita. A gelatina eu vou fazer com 300 gramas de água fervendo e 300 gramas de água bem gelada, para que a gelatina venha ficar bem firme. Por isso que eu estou usando essa proporção aqui de água na medida.
aqui tem 20 gramas de gelatina, dando num total de 40 gramas de gelatina aqui na receita. Essa quantidade aqui para que venha ficar bem firme na torta. Se você puder visitar o canal, eu usei essa mesma quantidade aqui noutra torta, a de morango, e ficou muito bom e firme. Eu havia deixado o creme com a torta montada na geladeira por um tempo para esfriar um pouco. Essa daqui eu estava com muita pressa, eu acabei colocando com ela ainda quente. Vou acrescentar aqui a água gelada para finalizar aqui a nossa gelatina, para estar acrescentando na torta. Como eu estava falando, ou melhor, no pavê, quando eu acrescentei ela aqui, ela acabou desaparecendo e se envolvendo nos biscoitos de champanhe. Embora eu fiz com tanto cuidado assim, observa. Fiz com bastante capricho, mas quando eu levei para a geladeira, essa gelatina que eu coloquei aqui, usei aqui o acetato para segurar essa gelatina aqui em cima. Mas, quando eu levei para a geladeira, ela havia descido para a parte de baixo. Comprei esse chantilly aqui em pó para experimentar. Vou estar batendo aqui para que você possa ver em casa, que às vezes você vê ele na prateleira do mercado e quer usar também. Aqui dentro da bacia já tinha 100 gramas de leite bem gelado, para estar batendo aqui esse chantilly em pó. Coloca o leite no congelador por um tempo, para que ele venha até formar um pouquinho de cristais de gelo, para ter aquela certeza que ele está bem gelado. E eu percebi que ele é um chantilly muito bom, e é a primeira vez que eu estou usando ele. Então, registrei aqui no vídeo para que você possa ver que dá muito certo. Há muitos produtos na prateleira do mercado que a gente pega ele, observa e pensa, será que dá certo? Dá certo sim. Olha como ele vem firmando. Estou batendo ele como a instrução que está na embalagem. O segredo aqui desse chantilly em pó, como eu já falei, é bater ele com o leite bem gelado. Coloca o leite para gelar bem no congelador. Acrescentei aqui um pouquinho de açúcar assim e 2 colheres de leite em pó bem cheia assim, para dar um sabor aqui nesse chantilly. E só bater mais um pouco, que já está no ponto de pico. Só que aqui está num ponto de pico suave. Vou bater só um pouquinho aqui e vou estar reservando numa manga para estar aplicando no meu pavê. Eu achei que esse chantilly em pó aqui rendeu um pouco menos do que aquele de caixinha. O de caixinha rende um pouco mais, mas ele tem um ponto perfeito. Olha só o ponto de pico dele, bem firme. Vou mostrar aqui na colher a textura que ficou o chantilly, bem firme mesmo, olha só. E foi bem rapidinho. Agora que já mostrei para vocês, eu vou desenformar aqui o nosso pavê. O creme ficou perfeito, só que a nossa gelatina desapareceu. Ela se infiltrou dentro aqui do creme, mas ficou com um sabor incrível mesmo assim, porque ela se solidificou nos biscoitos de champanhe e fez com que ficou uma coisa diferente, mas ficou muito bom. Se ela tivesse aqui em cima, estava um brilho maravilhoso de gelatina aqui em cima. Mas ela não vazou pelo furo da assadeira, não. Ela ficou aqui envolvida nos biscoitos champanhe. Aqui embaixo também um pouco de gelatina. Mas ficou perfeito mesmo assim. Assim está o nosso pavê. Eu vou estar aqui usando esse bico folha
ele é o 123 da Wilton, para estar colocando aqui esse chantilly. Com ele, eu acho que o chantilly rende bastante, porque ele sai assim bem fininho aqui, nesse bico. Vou acrescentar ele desta maneira assim, com um zigue-zague, de baixo para cima. O lado que é mais grossinho aqui no bico está virado para baixo. E a pontinha fina dele, que é o bico pétala, virado para cima. E a curva está virado para o lado de fora. Essa é a posição que eu estou usando o bico para estar aplicando aqui esse chantilly. E é tudo bem rápido, assim como eu estou mostrando para vocês. Eu ainda não tenho prática, mas é muito rápido assim. Mas se você querer aplicar o seu chantilly e deixar tudo lisinho, tudo é a gosto. É que eu quis desta maneira assim. Ainda sobrou esse restante, vou colocar aqui em cima. Como aqui a nossa gelatina desapareceu, eu vou fazer um ganache branco para estar colocando aqui em cima. Eu queria com esse ganache branco e a gelatina rosada aqui por cima. Ia dar um sabor maravilhoso aqui na gelatina. Mas para dar certo em casa, como eu já falei, deixa esfriar bem o creme após montar aqui com os biscoitos. Aí a gelatina não vai desaparecer. Aqui eu estou colocando 150 gramas de chocolate branco da Melk. Esse chocolate aqui para fazer a raspa precisa da temperagem, do choque térmico. É esfriar ele rapidamente, para que quando você usar ele, ele venha ficar cristalizado. Aqui eu derreti o meu em banho-maria, que é colocar uma panela de água quente embaixo e deixar o chocolate derreter. Após derreter, é só mexer bem ele assim, até ficar no ponto de fio. Agora que eu mexi ele assim bem, eu vou reservar uma porção aqui na bancada para estar fazendo as raspas para colocar em cima do nosso pavê. E o restante aqui eu vou estar reservando para colocar creme de leite para fazer o ganache. Vou esfriar bem esse chocolate aqui na bancada com esses movimentos aqui. Fazendo esse movimento com o mármore frio, vai fazer com que ele ganhe o choque térmico, para que ele venha cristalizar. Um detalhe, hoje estava muito calor aqui na cidade, então o mármore estava um pouco morno, então eu tive que trocar de lugar. Coloquei ele aqui nessa tábua de vidro, vou levar na geladeira para cristalizar, porque como o mármore estava morno, ele não estava dando ponto. Então vou levar na geladeira por alguns minutinhos e vou observar. Enquanto isso, eu vou fazer o ganache. Aqui eu vou colocar um restinho de creme de leite que eu tenho. Eu acho que aproximadamente uns 80 gramas que tem aqui nessa caixinha. Vou colocar ele todo aqui e mexer bem até ficar num ponto de fio, para estar acrescentando no nosso pavê. Mexendo bem. Após mexer bem, já está pronto. Aqui não tem segredo. E quando levar na geladeira, ele vai firmar um pouco. Acrescentando aqui o ganache. Se aqui tivesse ficado a gelatina em cima, ia dar um sabor incrível na gelatina. Mesmo que a gelatina tenha descido para o meio da torta, desse pavê, mesmo assim, ficou muito bom mesmo. Os biscoitos champanhe ficaram encharcados com a gelatina e ficou
muito cremoso ele. Vou colocar aqui um pouquinho de cacau em pó, para quebrar um pouquinho da doçura do ganache. E também quebrar um pouco esse branco intenso que tá aqui nesse pavê. Coloquei só um pouquinho assim. E lembrando que esse cacau em pó ali, ele não tem açúcar. Então traz um amarguinho que traz equilíbrio no doce do ganache. Aqui vamos fazer a nossa raspa com o chocolate. Aqui está muito gelado ainda. Observa que nem quer sair as raspas. Mas é só esperar por um pouco de tempo que dá para tirar a raspa perfeita aqui com esse chocolate. Espalhando ele assim numa superfície faz com que as raspas rende bastante. Lembrando que aqui para o ganache e as raspas eu estou usando só 150 gramas de chocolate. Então rende bastante assim. Por isso que eu gosto de usar ele na superfície, ou na tábua ou na bancada, para estar fazendo as raspas. E as raspas ficam finíssimas e para comer também fica saboroso. Aqui, por ser um chocolate nobre, com o calor do ambiente, ela começa a derreter. Então, vou estar reservando na geladeira para usar. Deixei 2 biscoitos champanhe para estar colocando aqui em cima do nosso pavê. Vou arrumar eles aqui desta maneira. Vou estar acrescentando aqui as raspas de chocolate. Aqui na cidade está um calor tão intenso que só de tocar aqui nesse chocolate, por ele ser nobre, ele começa a derreter. Então, vou reservar aqui na geladeira, já está montado o nosso pavê. Ficou simplesmente maravilhoso. Ficou uma combinação de sabor aqui. Aqui vou estar cortando para que veja em casa como que ficou esse pavê. Ele está um corte macio. Esse creme preto ficou incrível, com essas raspinhas de chocolate em cima e com um ganache regado aqui em cima, ficou simplesmente maravilhoso. Olha que pavê que ficou maravilhoso. Os biscoitos champanhe aqui ficou num tom de rosado, devido à gelatina que desceu e infiltrou no meio aqui do creme. Mas mesmo assim, ficou um pavê maravilhoso, muito bom. Vou trazer aqui mais de perto para que veja como que ficou esse pavê. O bom aqui é que o doce ficou equilibrado. Não tá um doce infinito, não. Tá um doce saboroso, com esse creme incrível. E com esse detalhe aqui da gelatina nos biscoitos champanhe, ficou maravilhoso. E com essa fina camada de ganache em cima, ficou muito bom mesmo. Já chegamos no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.